Bom, e o presidente Alessandro Barcelos que abriu o jogo e falou sobre dívida das antigas gestões e valores. Eu quero te trazer aqui mais informações de quanto que o Inter ainda deve pelo menos para o Edenilson, ainda quando estava na Udinese, e uma informação tanto quanto importante. Além disso, também quero falar sobre duas possibilidades de saídas, do Maurício, que vem sendo sondado pelo Corinthians, e também do atacante Alexandre Alemão, jogador que perdeu espaço do Inter nessa temporada. Com a chegada de Ener Valencia vai perder ainda mais espaço e pode ser vendido pelo Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui do nosso Colorado, roda a vinheta. Bom dia, Colorado, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. Mas só antes de começar esse vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que até uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Internacional aqui desta quarta-feira, treino que acontece por volta das 10 da manhã no CT Parque Gigante, treino que será fechado e não será aberto para a imprensa. Mas o que eu quero te falar aqui no vídeo de hoje, né, e esse inclusive é o penúltimo treino que o técnico Mano Menezes vai ter, que inclusive vai conceder uma entrevista coletiva amanhã também por volta das 11 horas da manhã. O Inter hoje basicamente já pode iniciar, como é um treino fechado, acredito que o Mano já comece a colocar aquela provável escalação, aquele time que realmente deve ir a campo contra a equipe do Caxias, tá bom? Inclusive a gente tem algumas dúvidas nesse time, por exemplo, quanto ao primeiro volante, quem é que joga, se joga Matheus Dias, ou por exemplo, se joga Johnny, qual será o trio de ataque do Internacional, e entre outras dúvidas que a gente tem também nesse time que o Mano vai colocar a campo no próximo sábado, tá bom? Mas o que eu quero falar aqui no vídeo de hoje, algumas informações mais importantes sobre negociação, e eu quero começar aqui dando duas informações sobre saída, e até dá para se dizer que são duas saídas inesperadas que podemos ter dentro do Internacional. Todo mundo sabe que o Inter vai fazer uma venda nessa temporada e muito possivelmente vai ser o Johnny a venda mais cara, que tem sondagens do Real Betis, do Brighton, que é um time do futebol da Inglaterra, é um jogador que tem um bom empresário, é americano, tem visto italiano, o Inter quer 8 milhões de euros por esse jogador e existe boas possibilidades de chegar a essa proposta na metade da temporada. O Inter que orçou nesse começo de ano, né, estipulou 130 milhões em vendas, e com algumas vendas que fez aqui, do Caio Vidal, do Moisés, de outros jogadores também, já conseguiu 48 milhões de reais. Mas o que eu posso te falar aqui nesse momento é que ainda faltam 90 milhões para bater essa meta orçamentária para o Inter fechar o ano no verde. E o que eu quero falar aqui para ti nesse momento é que o Johnny é a principal possibilidade, mas ainda assim vai faltar dinheiro. Se o Johnny for vendido a 8 milhões de euros, que colocando aqui vezes 6, nesse momento aqui dá basicamente 49 milhões de reais. E isso, em 48 milhões de reais para ser mais preciso. E esse, nesse momento, é um valor ainda não tão interessante. Por isso que o Inter precisa fazer mais vendas. E dois jogadores que aparecem com potenciais de vendas é o Maurício, que tem sondagens, por exemplo, do Inter Miami, do futebol da MLS, e também da Atalanta da Itália, e é um jogador que é agenciado pelo André Curi, que é um baita do empresário, e o Alexandre Alemão, que é um jogador ainda jovem, que vai fazer 24 anos, e como tá perdendo espaço, vai virar agora o terceiro atacante, né? Vai virar reserva do Luiz Adriano, depois vai virar reserva também do Ener Valencia, e também é uma possibilidade de venda por parte do Internacional aqui para dentro do mercado do Brasil. Daqui a pouco para algum dos times, a gente sabe que, por exemplo, o Corinthians são um jogador, assim como o Maurício, mas essas duas possibilidades elas podem ser vendidas, né? Esses dois atletas podem ser vendidos para bater essa meta de 90 milhões que falta, né? Daqui a pouco, né, o Johnny sendo vendido a 48 milhões e depois, né, esses dois jogadores ali, faltando ali basicamente mais 40 milhões para bater essa meta orçamentária, 42 milhões para bater essa meta, cada jogador ali sendo vendido a 20 milhões de reais já bate essa meta orçamentária, e é algo que o Inter vai tentar buscar. O que eu posso trazer de informação é que esses dois jogadores têm sim possibilidade de deixar o Internacional. O Maurício tem sondagens do Inter Miami, volto a dizer, do futebol da MLS, da Major League Soccer, e também do Atalanta da Itália, enquanto o Alemão já tem sondagens mais aqui do futebol brasileiro, com Palmeiras e o próprio Corinthians, que foi algum dos clubes que sondaram o jogador. Mudando agora um pouco de assunto, eu quero te falar que o presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista muito interessante. Inclusive ele falou assim, ó:
Basicamente, a gente não está trazendo mais reforços porque a gente está pagando coisas antigas. As direções passadas fizeram contratações e acabaram não pagando e deixaram o Inter muito mal na foto, inclusive com uma síndrome de caloteiro. Por exemplo, o Edenilson, que o Inter contratou em 2017 para o Udinese, o Inter ainda segue pagando para o Udinese os valores. Ainda não foram quitados os valores lá de 2017. A gente está falando de algo de 6 anos atrás. O Nico Lopes também é um jogador que o Inter ainda agora que vai terminar de pagar. Então o Inter tem diversas dívidas. Só para vocês terem uma noção, eu consegui essa informação de maneira exclusiva. Só em dívidas de juros bancários, por exemplo, o Inter fez empréstimos e tem que pagar juros bancários. Só disso o Inter paga 5 milhões de reais por mês só em juros bancários. A gente está falando de metade da folha salarial do Internacional, que hoje com o Arangues e Valência vai totalizar 10 milhões por mês. Só de juros bancários já dá metade de uma folha salarial. Isso é um completo de um absurdo, né? Não foi nessa gestão e até que não foi na passada. A gente está falando quando foi o Pífero, né? Que quase demoliu o time do Internacional naquele momento. Mas o que eu quero falar pra ti nesse momento é que o Inter tem diversos gastos que acabam deixando no final do mês muito pesado, né? Por exemplo, pagar essas negociações. O Inter ainda tá pagando, por exemplo, o Fabrício Busso, a compra junto ao Independiente. Já terminado de pagar no passado, por exemplo, o Vitor Cuesta, tá pagando o Edenilson, tá pagando o Nico Lopes, tem que pagar 5 milhões por mês de juros bancários, 200 mil por mês do aluguel do CT de Alvorada, né? O Inter que, caso seja aprovada a Liga Forte de Futebol, vai começar a iniciar o projeto do CT de Alvorada. Mas diversas coisas por mês ali, coisas miúdas ali que o Inter vai pagando. O Inter diminuiu uma coisa que era muito importante, que o Inter foi a zero, que era a folha paralela. A folha paralela, ela era basicamente uma folha de quando o Inter emprestava jogadores e continuava pagando salário. Ou jogadores que estavam treinando, por exemplo, em Alvorada, pegar o caso do Anderson, do Serras, do Paulão, diversos jogadores que já ficaram ganhando aqui salários. E chegou uma época que a multa paralela do Inter era de 5 milhões de reais. Né? Jogadores que nem atuavam mais no Inter, mas ainda ganhavam uma folha salarial. E a partir de agora, essa folha salarial paralela já está em zero, porque o Inter não tem nenhum jogador emprestado no qual o Inter pague salário. Pelo menos alguma coisa eles já zeraram e isso é muito importante. Mas eu quero deixar aqui a reflexão para ti, que o Inter ainda gasta em muitas coisas que poderia usar para melhorar o time e para ganhar títulos. E isso é algo que tem que ser muito refletido, que o presidente Alessandro Barcelos trouxe essa indagação, que basicamente abriu o jogo sobre todas essas informações, inclusive sobre o próprio Edenilson, que é algo que o Inter ainda continua pagando juntamente ao Udinese. A Udinese que agora já sabe que o Inter tem essa síndrome de caloteiro e muito possivelmente vai dificultar ainda mais uma liberação quando o Inter negociar com algum jogador deles, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, deixe o teu gostei, te inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aqui no primeiro link na descrição também, ó, o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre 4 paredes, uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Volto logo mais com novas informações, grande abraço, valeu, falou e fui!